A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom ter você por aqui mais uma vez no nosso canal, nessa Escola Bíblica Online. Já vou pedindo para você aí curtir esse vídeo, compartilhar, para a gente poder alcançar mais pessoas. Estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos para a nossa terceira lição e nós ainda vamos continuar a falar um pouquinho sobre amizade. Nós vamos falar sobre más companhias, né? Uma barreira para nós cristãos. Mas antes de iniciar essa aula, eu gostaria de orar com você. Vamos lá? Senhor, nós damos graças a Ti pelo Teu santo e bendito nome. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria que vem de Ti, para que possamos compreender e entender, Pai, o conteúdo dessa aula e que ele seja relevante para nós de alguma forma, para que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Obrigada por cada uma que acompanha essas aulas, que o Senhor nos direcione no nome de Jesus. Amém, amém. Nós então estamos falando aí sobre companhias, estamos estudando esse livro precioso que é o livro de Provérbios. E aí eu queria, antes de mais nada, antes de entrarmos no tema propriamente dito, pensando em companhias, eu queria lembrar a você que o livro de Provérbios, então ele é escrito para... A ideia inicial é que seja escrito para crianças ou jovens, pessoas que ainda estão, vamos pensar na flor da idade, que precisam de conselhos. E aí nós vemos desde o começo do livro vários conselhos e nós temos aí no livro de Provérbios uma personificação da sabedoria. Do 1º ao 9º capítulo, nós temos aí então a personificação, vamos pensar assim, de duas mulheres, a sabedoria e a loucura. Então nós vamos vendo ao longo do livro, conforme ele vai sendo desenvolvendo, o conselho de cada uma dessas mulheres. E a sabedoria ela é representada aí então pelo pai, pela mãe, que dá conselho ao filho. E aí tem também a questão da loucura. E é interessante porque pro louco aqui, né, vamos pensar assim, o livro de Provérbios ele tem 3 palavras para designar esse louco, esse tolo ou esse nécio, que são as palavras quesil, o nécio grosseiro, estúpido, eiviu, que seria o nécio corrupto, moralmente pervertido e irracional, e Nabal, que é o nécio bruto, semelhante a um animal obstinado. Então, nós temos aí esses nécios e nós temos logo no começo do livro, então, a sabedoria que grita pelas ruas, buscando fazer o seu convite. Então nós temos aí, é interessante quando você pega para estudar o livro de Provérbios, 3 convites da sabedoria. Ela convida à salvação, ela convida à riqueza e ela convida a viver bem. A partir do momento que você pode segui-la e ouvi-la, você vai ser salvo, você realmente vai ter as verdadeiras riquezas na sua vida e você vai viver bem a partir dessa perspectiva. Então, quando nós olhamos os conselhos, a voz da sabedoria, ela vai desenrolando de tal forma que ela traz para aqueles que ouvem a sua voz salvação, riqueza, uma boa vida. E hoje nós vamos falar então, a partir então dessa perspectiva da sabedoria que fala sobre as más companhias. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Provérbios 6, do 12 ao 19, nós vamos ler. Então, vamos lá. Diz o texto bíblico: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinal com os dedos. No seu coração, a perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Essas são as palavras do Senhor
para a nossa aula. Bom, vamos lá. Os estudiosos modernos na área de educação costumam nos lembrar que tanto a formação do nosso caráter quanto da nossa personalidade, eles ocorrem por meio da socialização. E a filosofia também valida essa circunstância. Nós somos seres sociais, nós dependemos das outras pessoas, do convívio com essas outras pessoas para nos validarmos também como seres humanos. Fato. Então, olhando para os estudiosos na área de educação, eles vão ensinar que uma pessoa ela aprende por meio de atitudes, de emoções, de valores, sendo isso através da socialização em uma cultura. Porém, muito antes dos estudiosos chegarem a essas conclusões, da filosofia chegar a essas conclusões, a Bíblia já ensinava que a aprendizagem se dá por meio do contato e convivência com os outros. Pensando assim, andando pelo caminho, vivendo a vida. É dia a dia, é cotidiano, mas vai além. Quando você afirma que a influência de pessoas umas sobre as outras é uma forma poderosa que atinge todas, nós precisamos pensar que uma mente forte ela pode tornar-se impotente diante de pressão, diante de inúmeras circunstâncias de pressão, até mesmo os mais assim individualistas e mais convictos das suas ideias, em alguns casos, podem ajustar o seu estilo de vida para poder alcançar e estar de acordo com outras pessoas. Então, essa influência ela é muito mais forte do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Por mais que nós não queiramos e às vezes não gostemos disso, é importante a gente pensar que isso acontece bastante, inclusive. Nós queremos agir individualmente e independentemente, mas, na verdade, nós acabamos ajustando o nosso comportamento, em grande parte, àqueles com quem nós convivemos. Então, é claro que nem toda pressão que a gente enfrenta, assim, ela está intrinsecamente ligada ao mal, né? E todos os nossos valores e princípios, eles vão, assim, se deteriorar, vamos pensar assim, se a gente não souber como resistir. Então, nesse sentido, o texto que a gente leu, ele vai nos advertir acerca de uma das maiores barreiras da vida cristã, as más companhias. E aí, eu queria ver com você alguns tipos de má influência que pode ocorrer, conforme o texto que nós lemos. O primeiro é o coração maldoso, que está aí do verso 12 ao 15. A palavra Belial, no hebraico Beli, sem, e ao, proveito, descreve um tipo de caráter maligno. Uma pessoa malvada. Ela não tem um valor, mas esse caráter maligno, ele não diz respeito apenas a indivíduos ou a pequenos grupos de amigos, pois ele pode permear toda a cultura de uma sociedade. Basicamente, o nosso ambiente social hoje, ele é eticamente pernicioso. A degeneração moral da nossa sociedade, ela tem se acelerado nas últimas décadas, isso é fato. E duas coisas básicas respondem a essa degeneração: o aumento da nossa riqueza e o crescente impacto das mídias. E aí vamos pensar em todas as mídias, né? Desde a TV dos anos 40, 50, até pensando hoje nos nossos smartphones, na internet, na inteligência artificial. Porque é importante que a gente vai observando. Por quê? Talvez vocês perguntem, Gisele, mas como isso? Porque a partir do momento que eu tenho riqueza, eu boto a minha confiança na riqueza, no dinheiro. A partir do momento em que eu consigo vislumbrar outras realidades, de certa forma eu começo a desejar outras realidades que não são as minhas. E aí a gente sabe que isso vai influenciando. Você pega a TV, você pega as mídias sociais, ela tem tido pelo menos tanta influência na educação dos jovens quanto a escola. Hoje em dia compete-se, basicamente em pé de igualdade, a escola, o que seu filho aprende lá e o celular. O celularzinho que ele tem lá, que ele pode ter acesso a todo o mundo.
E quanto às escolas públicas, vamos pensar assim, elas não são obrigadas a ensinar valores. Quem tem que ensinar isso são os pais. E aí nós estamos chegando a uma geração onde os pais desaprenderam e acabam delegando isso para as escolas. E aí a gente tem uma complicação. A escola que deveria ensinar, ela passa também a ter que educar valores morais. E não estou dizendo aqui que, então não é obrigação. Nunca foi. A obrigação é do pai e da mãe. A criança vai para a escola para aprender outras coisas. Claro que no ambiente escolar ela vai aprender valores, ela vai desenvolver o seu caráter, isso é fato. Mas não é prerrogativa da escola fazer isso. Primeiramente do pai, da mãe, da família. A escola é um ambiente onde ela deve pensar em outras coisas. Ela deve estudar. No entanto, a gente sabe que também existe um contrário. Dentro da sociedade, dentro do seu smartphone, dentro da escola, nós temos várias ideologias morais que são conflitantes aos valores da família. Os valores que você ensinou para o seu filho, para a sua filha, de acordo com a palavra de Deus. Então, nesse sentido, a gente vai ter aí sempre uma luta. Uma luta, a criança, o jovem, sempre vai ter um conflito. Algo que ela aprendeu em casa e que ela aprende na escola. Uma forma de viver a vida na escola e outra no lar. E aí, como conciliar isso? E aí, isso é uma questão de sabedoria também, que a criança, que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida. O fato é que hoje nós temos uma pressão enorme de todos os lados, e vamos pensar assim, muitas coisas, muitos ensinos contrários às escrituras sagradas. E nesse sentido, como a gente acaba normatizando como sociedade várias coisas que são contrárias à palavra de Deus, acaba se acontecendo aí uma lavagem cerebral. Ou então a criança ou jovem se aliena, não quero saber de nada. Ou então aquilo que é mais forte, aquilo que para ele faz muito mais sentido, acaba ocupando espaço. Então fica aí a questão, se é a família ou se é a escola. Ideal que fossem os dois? Sim, mas a gente sabe que consenso vai ser muito difícil. E nesse sentido, a Bíblia vai nos orientar. Nesse sentido, para a gente vencer um coração maldoso e até para que nós não tenhamos esse tipo de coração, nós precisamos de duas coisas basicamente. Primeiro, a não conformação. Não se conformar com esse século. Não é porque tudo é normal que eu devo considerar normal. É isso que as escrituras nos dizem. É não deixar o mundo moldar a nossa forma de ver a vida. É realmente olhar a palavra, ler, estudar, compreender, buscar saber a história da nossa família, das tradições. Por que é tão importante uma ortodoxia? Para a gente não se deixar levar pelas narrativas do mundo. E outra questão, para não deixar o nosso coração ser maldoso, é resistência mesmo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente a vossa ignorância. E note que esses dois enunciados bíblicos, a não conformação e a resistência, são uma ordem direta, estão no imperativo, não apenas uma sugestão. E isso nos leva então a sermos diferentes do mundo, a não nos conformar, a não ser como todo mundo é, a ser resistente. A partir disso a gente consegue realmente não ter um coração maldoso. E aí vamos pensar, Provérbios 6, aí de 16 a 19, vai falar do amigo da onça. Essa é uma clássica, Esse termo, ele se popularizou na descrição daqueles tipos de amigos, entre aspas, que tramam mal contra nós e contra as outras pessoas, que nos envolvem em situações desagradáveis. Além do juízo material, do prejuízo, do prejuízo material, físico, emocional e social, essas influências, elas produzem
um prejuízo espiritual para nós. E é muito importante, o que é pior, né? Pois que Deus detesta pessoas que induzem as outras a pecar. Então, em Provérbios 6, aí, de 16 a 19, tem 7 coisas detestáveis, que são referências ao termo Belial. Só uma pessoa igual a ele pode usar olhos, línguas, mãos, coração e pés para o mal. Então, é examinar todas as características maléficas que são de Belial ou de outro igual, que a gente precisa fugir. E aí a gente tem aí algumas características para a gente poder olhar para as nossas companhias, como eu já falei na aula passada, né? Nós somos cristãos, nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas, mas a gente não precisa andar junto com elas, compartilhar a vida, dividir as coisas. Nós precisamos influenciá-las. E aí, nesse sentido, tem aquela coisa, como identificar um amigo da onça, como identificar uma pessoa de coração maldoso. Primeiro item aí no verso 16, olhos orgulhosos. São olhos altivos, são olhos arrogantes, como de alguém que se acha superior às outras pessoas. E tem gente assim, né? Olha para nós como se fosse senhor de tudo, de todas as coisas. Essa pessoa, ela tem um sério defeito de caráter. Ela sempre se acha melhor que os outros. Ela tem as melhores coisas, tudo que é dela é melhor, porque os outros não sabem escolher, eles não são bons o suficiente. São criaturas más que no fim não demorarão a serem quebradas sem que haja cura. E isso é complicado, porque a pessoa às vezes até cai em si, mas ela não se deixa ser transformada, não se deixa ser curada. E é só a intervenção de Cristo que é capaz de transformar um caráter assim. Segundo, língua mentirosa. Os mentirosos, eles são capazes de grandes invenções malignas. Acabam colocando aí o veneno, né, nas palavras, colocando pessoas umas contra as outras, trazendo, pescando ali, pescando lá, fazendo as suas próprias verdades para alcançar as pessoas. E nesse sentido, a igreja, ela sofre muito com essas pessoas. Muito mesmo, porque essas pessoas são maledicentes, são boateiras, são fofoqueiras mesmo, inventam histórias, fake news, querem ver o circo pegar fogo quando o bombeiro está de férias. E o apóstolo Tiago, ele tem um capítulo clássico sobre a língua que vale a pena ser examinado. Depois você lê lá Tiago 3, de 1 a 12, que serve como referência pra gente. Não quer dizer que eu e você em algum momento a gente não vá mentir. Infelizmente, pecamos dessa forma. Gostamos de uma fofoquinha, convenhamos. A questão é você usar isso de forma maledicente, de forma maldosa, né? Se em algum momento nós fizemos isso, é pedir para o Senhor realmente redimir a nossa língua, transformar as nossas motivações daquilo que a gente fala. Depois a gente tem os amigos da onça, que são mãos que ferem o inocente. Quantos, vamos pensar em pistoleiro, assassino de aluguel, estão por todo o país aí. E aí, o que você pode dizer desses indivíduos? Pode encher sala e mais salas. E aí tem gente que tem prazer em fazer o mal. Tem gente que tem prazer em ferir a pessoa inocente. A gente está pensando aqui na morte, mas pode ser também em ver a pessoa inocente sofrer. Inventar histórias a respeito delas. Infelizmente a gente tem casos aí na internet de pessoas que inventam histórias e depois a pessoa acaba se matando. E gera indiretamente, né? Não pegou na arma, mas ajudou a matar. Nós estamos fartos de tantas notícias de morte e violência na imprensa, né? A gente pode ligar aí os canais de TV na parte da manhã que espirra sangue da tela. Tem mais sangue que filme de Quentin Tarantino, né? Mas tem gente que mata em silêncio, que joga fake news na rede e as pessoas acabam caindo nessas tramas maldosas. Então, ver mãos que derramam sangue inocente é um quadro que acabou se tornando comum nos nossos tempos.
E a gente não pode se acostumar a isso, de forma alguma. Vamos lá também, amigo da onça. Mente que trama a perversidade. Sabe, a pessoa é criativa para fazer o mal. Ela consegue assim pensar em cada golpe, em cada ideia para conseguir dinheiro, para conseguir influência, para conseguir bem-estar, que assim, olha, digno de Oscar, digno de prêmio. Então, olha só, Provérbios 4:23 diz o seguinte, e aí eu chamo você: de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É do coração que provém o mal. Então, a mente, ela trama aquilo que o coração tem, aquilo que está cheio o coração. Então, aquele que tira a mente de... Oh Deus, aquele que tira a vida de alguém, aquele que trama uma fake news, que pensa assim, não só aborrece a Deus, Deus abomina a criatividade que Ele nos deu para ser usada de uma forma perversa, que não glorifica o seu nome. Então somente Cristo pode reverter essa tendência maligna, criando no ser humano um novo coração. Depois a gente tem aí, vamos pensar os amigos da onça, no verso 18, pés que correm para fazer o mal. Quantos andam à cata do mal? Usam seus pés para arruinar outras pessoas. São ligeiros. Os pés, e para usar os dedinhos também, para causar mal. E aí, mesmo aceitando que os nossos pés, as nossas mãos não corram para o mal, ainda assim, quantas passadas, vamos pensar assim, se dá de casa em casa, de grupo em grupo, levando mexerico, intriga, fake news. São pés, são mãos que correm para fazer o mal. É muito importante ter aí um senso de entendimento. O amigo da onça também são lábios que proferem falso testemunho, mentir num tribunal, onde se espera averiguar a verdade. É o procedimento mais abominável que uma criatura pode praticar. É muito sério isso. Nunca aconteça que a gente chegue a tal condição. Assim eu espero, né? E foi esse tipo de pessoa que aceitou suborno para levantar falso testemunho contra Jesus, depois contra Estevão e contra toda a igreja ao longo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aliás, até hoje. Jesus foi assim uma vítima desse pecado, do falso testemunho. Então isso é muito sério. E por último, pessoas que provocam brigas na família, na igreja, sabe? Aquela pessoa que é o agente do caos. Eu já falei aqui na igreja uma vez, né? Então, olha só, 6 coisas Deus aborrece e a 7ª Ele abomina. O que semeia contenda entre os irmãos, o que fica jogando um contra o outro. Aparece aqui como o pior de todos. Sabe aquele, olha, eu vou te falar isso, mas não fala pra pessoa, depois chega pra outra pessoa e faz a mesma coisa. É muito sério isso. Não se trata de uma escalada de pecados que vai aumentando, não é isso? Não. Tá? Aqui é o que semeia contenda entre os irmãos, é aquele que desune a família, seja ela de sangue ou da fé. É aquele que faz questão de ver assim as coisas desunidas. É incrível, mas é raro, mas acontece bastante, né? Como a gente sofre com isso dentro das nossas igrejas, das nossas famílias. E aí, aqui a palavra diz que esse é um dos piores pecados e que precisa ser seriamente combatido entre nós. A pessoa veio te falar, olha, se eu não posso falar quem falou, então não me venha falar. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos sentar de frente com outra pessoa, vamos resolver isso olho no olho. É assim que corta-se esse tipo de história. Quantas contendas, quantas brigas entre irmãos da igreja, na família, resultam assim em separações eternas praticamente, de gente que não aguenta se olhar por mentira, por bobagem.
Esse texto de Provérbios, ele deveria ser uma espécie de cartilha pra gente, um manual que todo crente deveria saber de cor. São palavras muito fortes para nós. Todos nós deveríamos ter ciência dos nossos defeitos e da destruição que eles acarretam. Porque se a gente não entregar isso no altar do Senhor e pedir para o Senhor redimir isso em nós, a coisa só vai ir de mal a pior. E aí, pense bem. Olhe para sua vida, olhe para você. Existe orgulho, mentira, violência, mal, ou gostar de ir atrás daquilo que é mal, de dar falso testemunho, gostar de briga. É importante pensar se isso faz parte da nossa vida ou não, e se faz, o que fazer, como fazer, se não pedir perdão e recomeçar de uma forma mais honesta possível consigo mesmo. Admitir que sim, olha, em algum momento eu tenho prazer. Quem não gosta de uma fofoquinha, né, Gisele? Né, pastor? É. Então, mas essa fofoquinha, ela edifica? Ela causa união entre os irmãos, entre a família? Se não, corta. Corta. É a melhor forma da gente evitar. É não passar pra frente. É colocar diante do Senhor tudo aquilo que trazem para nós. É desafiador, mas é possível. E eu quero concluir a aula de hoje, então, pensando o seguinte: a despeito da intensidade da pressão que nós sofremos, que nós enfrentamos, como nós podemos fazer para lidar com ela? Primeiro, seja honesto. Seja honesto, reconheça a sua tendência de sucumbir. Isso significa redobrar o cuidado na escolha das pessoas que você convive, dos seus amigos, quem anda com você, com quem você partilha a vida. Segundo, examine a sua vida espiritual. Há algum pecado que você está tendo problemas, que estão dentro dessa lista aqui? Terceiro, desenvolva convicções espirituais. E aí é interessante porque você tem desenvolvido convicções pessoais quanto ao que pensar, à linguagem que você usa, ao seu estilo de vida? Siga o conselho de Filipenses 4, de 8 a 9, que diz: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem que é excelente, pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Quarto item, seja uma influência boa. É importante isso. Aprenda a influenciar positivamente as pessoas em vez de ser influenciado pelos maus. Busca Deus, né? O que Paulo fala e os Filipenses é muito claro. Tenha suas convicções para que você seja uma boa referência. Você não precisa ser necessariamente um presbítero, uma presbítera, um diácono, uma diaconisa, porque às vezes você pensa em referência a pessoas que têm alguma função, algum cargo na igreja. Não, você como cristão, você pode e deve ser uma influência no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Não interessa quanto tempo você está caminhando na fé. Se alimente, seja referência, encoraje as pessoas a resistirem, a não irem por caminho mau. E por último, aí o quinto, bata em retirada. Quando tudo falhar, foge, corre, é isso mesmo. Você não pode resistir à influência dos outros, sai correndo. Faz igual José. Provérbios 4, 14, 15 diz: não entre na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passa por eles, desvia-te dele e passa de largo. Na dúvida, corre. Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa ser uma boa influência. Eu creio que você é uma boa influência onde você está. Se você está assistindo essa aula e pensa aí nas más companhias, que são aquelas pessoas que causam prejuízo,
com quem você está ou com quem você convive que é nocivo, que é pessoa prejudicial, grosseira, incapaz, assim, é um desastre nos relacionamentos, não seja essa pessoa. Peça para Deus transformar tudo aquilo que precisa ser transformado no seu coração, para que você possa ser então uma boa influência. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você gostou dessa aula, dá o seu joinha aí, curte esse material, compartilha para que mais pessoas possam chegar. Se você quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, pode colocar aí, descreva pra gente, escreve aí nos comentários, vai ser uma alegria poder dividir com você e compartilhar um pouquinho do que nós temos estudado, do que nós temos aprendido. Se você está nos acompanhando nessa aula online, que está disponível toda quarta, a partir das 9 da manhã, eu quero convidar você. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração e aos domingos, às 9 da manhã, o nosso culto solene de adoração. Então, espero que você possa ser abençoado ao longo dessa semana e, assim que possível, esteja conosco também presencialmente. Até a próxima, se Jesus não voltar antes, que Deus te abençoe.